O campeonato de 2021 da Fórmula 1 já foi decidido, mas acabou que algumas atitudes da Mercedes afetaram diretamente a equipe Red Bull. E segundo o dirigente da Red Bull, a Mercedes muitas vezes teve até mesmo uma característica manipuladora com relação à Fórmula 1. Quer entender tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e nós sabemos, nesse ano de 2021, a maior parte das brigas aconteceu realmente dentro da pista. Mas outra grande parte, talvez a mais importante, aconteceu também fora das pistas, entre Christian Horner, Toto Wolff e Michael Masi, o diretor da Fórmula 1 ali na FIA. E acaba que isso realmente acalentou a situação desse campeonato de 2021 e fez com que os dois dirigentes das duas maiores equipes da Fórmula 1 brigassem feio nesse ano, onde um deles chegou a dizer que o outro é até mesmo frouxo na forma que ele lida com as coisas e manipulador da FIA. É claro, quem disse isso foi Christian Horner, se referindo a Toto Wolff. E eu trouxe uma entrevista completa do dirigente da Red Bull para vocês entenderem tudo sobre isso. Mas antes, eu queria lembrar vocês de já deixar o seu like aqui embaixo, deixar a sua curtida, porque isso ajuda demais esse canal, você não faz ideia e ainda por cima é de graça, então não esquece, deixa o like aqui embaixo. Christian Horner comparou o que aconteceu nesse ano de 2021 com as brigas que a Red Bull teve ou com a McLaren ou com a Ferrari entre 2010 e 2013. Na época a Red Bull era dominante, mas ainda assim as equipes tinham uma certa facilidade de terminar as corridas com um aperto de mão. Politicagem era o de menos naquela época, diferentemente do ano de 2021, onde a Mercedes trouxe um carro 60% igual ao do ano passado e ainda assim reclamou muito do carro da Red Bull, que apesar de também ser muito parecido como nós sabemos, com toda certeza foi extremamente inferior ao W11 do que realmente o RB16, ou seja, de certa forma, segundo Horner, a Mercedes tinha certa vantagem de projeto para esse ano de 2021. Vamos lembrar que 60% do carro da Mercedes é uma continuação do ano passado, o qual foi o mais dominante que possuíram. Então a forma como esta equipe reagiu foi fenomenal. Eram muito diferentes. Quando lutávamos com a Ferrari ou McLaren, havia sempre um aperto de mão depois da corrida. E claro que todas as fontes dessa entrevista estão aqui embaixo na descrição, mas Horner continuou falando sobre isso. E segundo ele acredita que a Red Bull, de certa forma, foi um pouco ingênua nesse ano de 2021 e deveria ter contra-atacado ou se defendido muito melhor do que eles realmente fizeram. Ele acredita que, de certa forma, talvez eles deveriam ter sido um pouco mais agressivos na reatividade com relação à equipe Mercedes. Talvez tenhamos sido um tanto ingênuos, porque para nós foi sempre sobre o que acontece na pista. E aí você percebe que quando está sob ataque, você tem que se defender. E Horner ainda disse outra coisa que foi extremamente importante nessa entrevista e uma acusação relativamente séria também para Toto Wolff. Segundo Horner, ele acredita que o Wolff, de certa forma, veste um personagem, mas que no fundo, ele na verdade é um covardão. Ele não deveria realmente ter esse personagem, ele é muito medroso de certa forma, segundo Christian Horner. E aparentemente ele se esconde justamente por conta de toda a estrutura da equipe Mercedes, que não é apenas uma equipe de corridas em si, mas também tem a parte midiática e tem outras partes extremamente importantes. Já segundo Horner, a equipe Red Bull é apenas uma equipe de corrida da Fórmula 1. Sob toda essa armadura, Toto é um covardão. Somos uma equipe de corrida, não temos grandes departamentos de imprensa ou manipuladores de fundo, enquanto algumas escuderias operam de uma maneira muito diferente. Eles passam tempo, você sabe, criando uma mensagem. E muita gente deve estar se perguntando sobre o que é essa distorção que Christian Horner está reclamando que Toto Wolff faz, por exemplo. É importante nós nos lembrarmos, por exemplo, do GP do Qatar de Fórmula 1, que basicamente é o local onde Christian Horner está tanto ali se queixando das atitudes da Mercedes, de certa forma manipulando a própria FIA. Aparentemente, Horner reclamou da bandeira dupla amarela na última volta do GP do Qatar.
que impediu que Max Verstappen fizesse uma volta voadora naquela última sessão de treinos de qualificação. Por conta disso, Max Verstappen poderia ter conseguido a pole position, não conseguiu. E Horner acabou reclamando ali dos fiscais, mas recebeu uma reprimenda extremamente séria da FIA, que acabou realmente somando um pontinho a mais para que ele se aproximasse cada vez mais de talvez uma penalização em alguma corrida. Mas o grande problema é que Toto Wolff, corridas atrás lá no GP do Brasil de Fórmula 1, durante o GP, na verdade, acabou fazendo um gesto não tão bacana assim para a câmera. Todo mundo já imagina qual gesto significa. E acaba que realmente, por conta disso, a FIA não penalizou o Wolff, mas penalizou Christian Horner por ter reclamado da atitude da federação nesse GP do Qatar. Segundo Horner, isso realmente é uma atitude ali que não faz muito sentido com relação às últimas atitudes da FIA. A verdade é que o que dissemos não foi uma crítica ao fiscal, foi um conjunto de circunstâncias infelizes e não creio que tenha sido intenção do diretor da prova que isso acontecesse, mas ele não tem controle sobre. Acho que talvez meus comentários fossem vistos como para apontar um delegado, e não era essa a intenção, mas como sabem, essas coisas foram invertidas e alteradas. E Horner continuou reclamando justamente do que eu acabei de dizer, porque Toto Wolff reclamou muito lá no GP do Brasil, fazendo alguns gestos não muito bacanas para os diretores de prova e que foram, na verdade, bem piores do que os gestos feitos por Christian Horner naquele GP do Qatar especificamente. Horner achou que é inconsistente as atitudes da FIA que ela fez com ele mesmo com relação ao que ela fez com o próprio Toto Wolff. Onde está a consistência? Naquele fim de semana, a Mercedes basicamente disse ao diretor da corrida para se F. Meus comentários parecem insignificantes em comparação a isso. E quando a gente analisa de certa forma, ele tem razão. A FIA realmente foi inconsistente. Pelo menos é essa a visão que eu tenho. Mas o que você acha? Você acha mesmo que a FIA foi inconsistente? Ou foi justo mesmo punir ali Christian Horner com uma reprimenda? Você acha que isso faz sentido? Ou será que não? Você acha que Christian Horner tem razão? Que a Mercedes, de certa forma, manipula a Fórmula 1 em algum sentido? Que ela é mais forte politicamente? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Para ser bem sincero, eu acredito que foi inconsistente sim. Mas não acho que nesse sentido especificamente é porque a Mercedes tem algum tipo de vantagem política. Eu acho que, na verdade, a FIA desse ano especificamente, com Michael Masi, não foi um bom exemplo do que a FIA deve fazer de uma forma geral. Ele foi inconsistente em diversos momentos nesse ano de 2021 e, aparentemente, isso só vai acabar se ele realmente sair da federação. Agora, sobre a Mercedes manipular de alguma forma a FIA, eu acho que isso acontece sim de alguma forma. Claro, é importante nós nos lembrarmos que ela é uma equipe muito antiga na Fórmula 1 e que venceu praticamente todos os campeonatos da era híbrida da categoria. Ou seja, me parece que ela tem sim algum tipo de conhecimento técnico um pouco maior do que outras equipes da categoria, e isso talvez dê um privilégio maior na hora de reclamar. E a força política da Mercedes tem sim sido mais forte do que da Red Bull. Talvez ela é a segunda equipe mais forte politicamente da Fórmula 1, o que pode sim dar uma vantagem grande para a Mercedes de uma forma geral. Isso quer dizer que é certeza que ela realmente manipulou os resultados? Na verdade, não. Ela não manipulou os resultados em si, mas com toda certeza ela teve o poder de pressionar a FIA um pouco mais do que o normal, ainda mais nesse ano, onde nós tínhamos Michael Masi como diretor, e que a gente sabe que na verdade ele era bem assim suscetível a algum tipo de pressão das equipes de Fórmula 1. Mas enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, o que você pensa sobre esse assunto, e além disso, não esquece, se inscreve nesse canal se você gostou desse vídeo, curtiu a análise e gostou da forma como eu trouxe essa notícia. Não esquece, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações. E fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!